Tesouro Direto acabou de anunciar a criação de mais um título. Depois do sucesso do Renda Mais, do Educa Mais, temos agora o Tesouro Reserva. Vamos falar sobre isso? O Tesouro Reserva, para resumir muito bem resumido, é nada mais nada menos que um CDB do Tesouro Direto. E por que eu digo isso? Porque o Tesouro Reserva tem características muito parecidas com um CDB de liquidez diária. E ele veio para tomar o espaço daquele investidor que quer um produto para reserva de emergência. Então, como funciona o Tesouro Reserva? Praticamente igual ao Tesouro Selic, ou seja, é um título pós-fixado que rende 100% da Selic efetiva. O que é Selic efetiva, Marília? Já não entendi. Lembra que o Banco Central, a cada 45 dias, tem a reunião do Copom e na reunião do Copom ele decide a Selic meta, que hoje é 15%, mas pode ser que ela mude, né, para algum outro valor. Então hoje, no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, a Selic meta tá 15%. A Selic efetiva fica um pouco abaixo da Selic meta, que é 14,90, por exemplo, mais ou menos 10 bases abaixo. Ou seja, todo mundo que tiver Tesouro Selic vai render 14,90%. Então quem tiver Tesouro Selic vai render 14,90%, quem tiver Tesouro Reserva vai render 14,90%. Mas tem uma diferença já logo aí. Quando você entra no site do Tesouro Direto, e eu entrei aqui, você vai ver, por exemplo, o Tesouro Selic 2031. Então agora o Tesouro, deixa você comprar um Tesouro Selic 2031. Só que você vai ver aqui que a taxa dele, o rendimento anual, tá Selic, que é a Selic efetiva, que é os 14,90, 10 bases abaixo da Selic meta, mais 0,10. Ou seja, neste caso, esse Tesouro Selic 2031 vai render 15%, porque ele vai render a Selic efetiva, que é 14,90, mais esse 0,10, Então ele rende um pouquinho a mais. Por um lado, isso é muito bom, Maravilhoso, você está rendendo um pouquinho acima do que 100% da Selic. Por outro lado, esta taxinha de 0,10, ele é um componente pré-fixado do seu título pós-fixado. E esta taxa muda conforme condições de oferta e demanda. Então já teve uma época que essa taxa era menos 0,04 ou mais 0,04. Essa taxa muda. São mudanças muito pequenas, bem pequenas mesmo, mas pode acontecer dessas mudanças que são pequenas acabarem ficando um pouco maiores em uns eventos de risco específico. Por exemplo, este aqui é o gráfico da taxa do Tesouro Selic 2025, ao longo desses vários anos. O que a gente pode ver é que na pandemia, então aqui é 2020, a gente teve um aumento muito grande dessa taxinha. Essa taxinha tava do Tesouro Selic 25, tava Selic mais 0,04 e ela foi parar no Tesouro, ela foi parar em Selic mais 0,39. Olha que loucura, olha a alta que ela teve. Porque ela subiu de 0,04 para 0,39, então ela subiu aí 35 bases, 0,35, é bastante coisa. E este título específico era um título de 5 anos, acabou que essa variação gerou um prejuízo de marcação a mercado para quem tinha um Tesouro Selic. Então, quem tinha o Tesouro Selic 2025 chegou a perder 1,32%. Imagina, você colocou a sua reserva de emergência no Tesouro Selic num mês, no mês seguinte você perdeu 1,32%. Por quê, Marília? Por conta do efeito de marcação a mercado dessa micro taxinha que acabou virando um taxão. Por que isso aconteceu? Porque na época da pandemia o governo fez o auxílio emergencial.
E aí ele precisava captar recursos no mercado para poder pagar o auxílio emergencial para as pessoas, e nisso ele emitiu muita LFT, muito Tesouro Selic. Então a demanda por esses títulos continuou igual e a oferta subiu muito e, portanto, a taxa, né, que o Tesouro precisou pagar para conseguir pôr rapidamente esses títulos a mercado foi uma taxa muito alta. Então, quando a oferta está muito forte, essa taxinha pode subir. Quando a oferta está muito fraca, essa taxinha pode cair. Mas essas altas e quedas provocam efeitos de marcação a mercado. É comum essa taxa subir esse tanto aqui? Resposta: não. É super, super, super raro, tá, gente? É super raro. Quando a gente olha um histórico mais longo, eu peguei aqui um histórico da Renascença, da corretora Renascença, dá pra você ver que 2020 foi isso aqui, mas você ficou anos, né? Desde 2005 até 2020 com essa taxa oscilando quase nada, em torno de zero. Então, não é comum você ter essa oscilação dessa taxinha e com efeito de marcação no mercado, mas existe, tá? Pode acontecer. Por que eu tô falando isso? Porque o Tesouro Direto decidiu que o Tesouro Reserva não vai ter essa taxinha. Então ele não vai ter marcação a mercado. Você vai comprar ele a 100% CDI e quando você for vender ele, você vai vender a 100% CDI, de tal forma que tenha zero de marcação a mercado. Então é importante isso porque para você saber que você não vai ter problemas aí de oferta e demanda, marcação a mercado do papel. Tudo bem que era raro isso acontecer, mas existia, né? E aí você tem que saber que você não vai ter esse problema, e isso eu acho que deixa esse produto, né, o Tesouro Reserva, muito mais próximo de um CDB de liquidez diária. Quando você compra um CDB do Itaú ou do Bradesco a 100% CDI, você vai levar 100% CDI, né? Não importa o que aconteça. Não vai ter marcação a mercado, não vai ter mudança de taxa, de oferta e demanda, nada disso. Então, isso facilita muito, principalmente para aquele investidor mais avesso ao risco, mais conservador, que está pensando mesmo em reserva de emergência e tal. Acho que é uma excelente solução que ele fez. Vai super resolver, vai deixar o Tesouro Selic muito com uma cara de CDB. Outro ponto importante. O Tesouro Selic só pode ser negociado, comprado e vendido durante dias úteis. Então, se você comprou um Tesouro Selic e você quer vender ele no sábado, você não consegue. Você só consegue vender ele no dia útil seguinte. E aí, se você pede a venda até 10 horas da manhã, você ainda recebe os recursos no mesmo dia útil. Se não, você só recebe no dia seguinte. Então, tinha essa coisa de não ser 24 horas disponível, né? Agora, o Tesouro Reserva vai ser disponível 24/7, ou seja, a qualquer momento você pode ir lá e vender o seu Tesouro Reserva e os recursos caem imediatamente na sua conta. Então isso é uma mega revolução. O pessoal do Tesouro tá se descabelando lá para fazer os testes, né, para ver se funciona mesmo essa coisa de vender 24/7, mas eles disseram que sim, e que é um desafio que eles venceram e vai dar muito mais liquidez para o papel, também transformando ele muito próximo a um CDB de liquidez diária do banco que você pode pedir venda a qualquer momento. Então, um super ponto positivo. O que me faz pensar também num ponto negativo, né? Nem tudo são flores. Ah, Marília, então como ele tem liquidez diária, como ele não tem marcação a mercado, vai acabar o Tesouro Selic, né? Afinal, ele é melhor do que o Tesouro Selic. Não. Calma lá, também não se afobe. O Tesouro Reserva, ele vai ter vencimento de apenas 3 anos. E como todo título do Tesouro, e como CDB também, você tem imposto de renda que paga uma tabela regressiva. Então, se você ficar 6 meses com o papel, você vai pagar 22,5%, de 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, e acima de 2 anos você vai pagar 15% de imposto de renda. O Tesouro Reserva também vai pagar esse tipo de imposto de renda, e ele também vai pagar imposto de renda no vencimento do papel. Só que o vencimento do Tesouro Reserva é um vencimento de 3 anos apenas, ou seja, se você ficar 6 anos com o título, você vai pagar imposto de renda 2 vezes. 3 anos depois, quando ele vencer, aí você vai renovar por um outro Tesouro Reserva, 3 anos depois tem que pagar imposto de renda de novo. Se você fica 10 anos com o papel,
você tem que, investindo em Tesouro Reserva, você vai pagar imposto de renda 3 vezes, né? É como se você tivesse um come cotas a cada 3 anos, certo? Porque o vencimento do título é mais curto. Enquanto no Tesouro Selic, por exemplo, agora está disponível um 2031. Então você pode ter um título, né? Estamos em 2026, então você pode ter um título aí de 5 anos, com vencimento um pouco maior. E também tem no mercado secundário, títulos Tesouro Selic com um vencimento muito maior. Então, se a gente for ver aqui no site da Anbima, a gente vai ver que tem título Tesouro Selic, ó, LFT, com vencimento em 2032, por exemplo, né? Que teria 6 anos. Ou seja, aí você já economizaria um pagamento de imposto. Ao invés de você investir num título de 3 anos pagar imposto e 3 anos de novo pagar imposto, você investe num de 6 anos, né? E paga imposto só depois de 6 anos. E esse imposto que você pagaria no anterior rende juros sobre juros sobre juros para você, tá? Vamos olhar qual é o efeito disso, Marília. Qual seria o efeito disso nos meus investimentos? Então, olha só, aqui eu fiz uma simulação com Tesouro Reserva, onde depois de 3 anos eu vendi o Tesouro Reserva, quer dizer, eu não vendi, eu recebi o dinheiro, paguei imposto de renda e ao invés de ter 150 mil, porque aqui no exemplo eu investi 100 mil, eu fiquei com 143, porque paguei imposto de renda, né, de 15%, beleza. Aí investi mais 3 anos e paguei o imposto de renda de novo, terminando com 204 mil, tá? E aí eu fiz o mesmo cálculo, só que se eu tivesse um título de 6 anos, por exemplo, o Tesouro Selic de 6 anos, e com o IR também pagando depois desses 6 anos. No primeiro exemplo do Tesouro Reserva, eu terminaria com 204.700, sendo que no segundo exemplo, com Tesouro Selic de 6 anos, eu terminaria com 208.47, percebe? 4 mil reais de diferença só pelo efeito de eu ter pago o imposto de renda 2 vezes em um, enquanto eu paguei um só em outro, né? Percebe como o efeito de imposto de renda a cada 3 anos come uma parte dos seus investimentos? E aqui eu fiz outras comparações, né? E se o Tesouro Selic fosse de 9 anos, né? Por enquanto ainda não temos, mas às vezes eles lançam um mais longo. Se fosse de 9 anos, a diferença seria até maior, né? Porque eu teria em um R$293, enquanto o outro teria 305. Então, bem mais diferente. Num fundo de previdência, que eu só tenho que pagar o IR no final, por exemplo, se eu tiver 10 anos, 20 anos com os investimentos, eu só vou pagar IR no final, aí eu teria ainda mais, né? Teria ainda mais recursos. Já no fundo Selic Simples, que eu tenho que pagar imposto de renda a cada 6 meses no Come Cotas, eu teria muito menos. Então, naquele que eu teria R$204 no Tesouro Reserva, no fundo Tesouro Selic eu só tenho 201, porque eu pago imposto de renda a cada 6 meses. Então, percebe como muita gente deixa dinheiro no fundo Selic Simples, porque rende 100% CDI, de fato, rende 100% CDI. Mas essa casca, né, esse fundo, acaba sendo muito caro para você, para o investidor, por conta do Come Cotas e ficar a cada 6 meses comendo aí o seu imposto de renda, né, deixando a bola de neve não trabalhar por você, porque ele fica tirando cada vez um pedacinho de gelo e não forma a bola de neve. E o fundo de previdência, né, o último, que você no final das contas, por exemplo, no VGBL, você só paga 10% de imposto de renda, aí seria o melhor dos casos, né, porque daí no final você teria R$318. Então, teoricamente, a melhor dessas alternativas aqui que eu coloquei para vocês. Mas é importante ressaltar, antes de você sair vendendo tudo para colocar aí no seu fundo de previdência, entender também que o fundo de previdência ele é só uma casca. Dentro dele você tem que investir num fundo. E se você investir dentro dele num fundo Tesouro Selic Simples, por exemplo, você vai pagar taxa de administração. Então, às vezes, por um lado, você
paga menos imposto de renda, né? Só paga o imposto de renda no final. Por outro lado, diariamente você tá comendo um pouquinho por conta da taxa de administração, que ela é calculada diariamente. Então, às vezes, não vai valer a pena você ir para o fundo de previdência, porque a casca é muito boa, mas o recheio é ruim, tá? Ou seja, tudo isso para dizer, o Tesouro Reserva, ele é perfeito, maravilhoso, lindinho, mas ele é para aqueles seus recursos que você acha que você vai usar em menos de 3 anos, que você já pagaria o imposto de renda anyway. Para aqueles investimentos que você quer deixar por muito tempo, não sabe por quanto mais melhor, vai para o Tesouro Selic mesmo assim, mesmo com a marcação a mercado. Atualmente ele está pagando essa taxinha que é positiva, né? Então ele está pagando 0,10 a mais e 2 pelo efeito de imposto de renda, e aí você vai pegar o mais longo possível. E os custos, Marília? Isso está um pouco nebuloso para mim. Eles não anunciaram quais seriam os custos de comprar um Tesouro Reserva. Lembrando que no Tesouro Selic, para investimentos até R$10.000, não tem o custo de 0,20 da B3. Para investimentos acima de R$10.000, você paga 0,20% ao ano de taxa da B3 cobrada ou no vencimento do título ou no resgate antecipado. Eles ainda não falaram se no Tesouro Reserva vai ter essa taxa ou não. Eu vou chutar para vocês que eu acho que eles vão fazer a mesma coisa do que o Tesouro Selic. Até 10 mil é isento, acima de 10 mil tem essa taxa da B3, mas eu não sei. E já perguntei para eles e ainda não obtive resposta, talvez nem eles saibam. Então, enfim, vamos esperar para ver o que eles falam, porque se tiver esse custozinho do 0,20, aí muda um pouco essas contas que eu falei, né? Porque daí você tem um custozinho a mais. Então, quando você compara, por exemplo, o Tesouro Selic Simples ou com um fundo de previdência, a diferença não fica tão grande assim, porque tem esse custo a mais de 0,20. E última pergunta, como é que eu compro então esse título? Acessando o Tesouro Direto. Ele ainda não está disponível, por enquanto parece que ele só está disponível para 200 clientes do Banco do Brasil, e depois ele vai ficar disponível para geral no site do Tesouro Direto. Então, da mesma forma que você compra um tesouro normal, você tem que abrir conta numa corretora, habilitar para investir no Tesouro Direto, e aí você já pode fazer os seus investimentos. Então é isso, pessoal. O Tesouro basicamente criou um CDB. Isso é muito bom, principalmente para investimentos de curto prazo. Você vai ser early adopter do Tesouro Reserva? Me diz aí se você gostou dessa novidade. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.